quem está chegando agora. Boa noite para quem vai chegar daqui a pouco. Boa noite para quem vai estar vendo isso de dia, para quem vai estar vendo isso de tarde também. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui aproveitando para fazer o que eu sempre faço, que é clicando antes de mais nada nesse aviãozinho aqui, nessa setinha aqui, para vocês irem convidando mais pessoas para fazer parte aqui da nossa live, do nosso encontro hoje, que vai ser com o queridíssimo Brendo Augusto, um cara que eu admiro muito, e hoje a gente vai falar sobre espiritualidade para todos e sem dogmas. Vai ser um bate-papo bem interessante, bem polêmico também, creio eu, mas é para isso que a gente está aí. Vê se você recebeu aí a chamada, filho, pra live. James, seja muito bem-vindo, meu querido. Não recebeu? Vamos ver aqui de novo. Será que deu algum problema? Parece que o Instagram esqueceu de avisar para vocês que eu estou online. Grande James, me diga se você viu aqui que eu estava online ou se você recebeu o aviso, James. Porque parece aqui que não foi enviado, eu estou reenviando para todo mundo. Se já enviou, não tem problema, eu vou encher o saco de vocês e envio uma vez a mais. Não tem nada não. E o nosso bate-papo hoje vai ser muito interessante, que a gente vai falar de temas, um tema, na verdade, que eu nunca parei para falar sobre esse tema. Mas sempre que eu falo de hipnose, sempre que eu falo de transcendência, né, eu sempre falo também sobre esse assunto que a gente vai comentar hoje, que é espiritualidade. E para quem não sabe, eu falo para muitas pessoas, eu vou repetir hoje quando começar a live, eu entendi muito mais a espiritualidade quanto mais eu aprofundei nos estudos pelo fato de ser cético. E aí eu vi, na verdade, um outro modo de enxergar a espiritualidade. Bom, bora ver agora se vocês receberam o convite. Confere aí, filha, se você recebeu. Se não, o Instagram está me mafiando. É, as mensagens? Não está recebendo, não? Ih, rapaz. Hã? Pois é, não sei o que está acontecendo não. Porque se eu mexicando aqui um pouquinho, para quem estiver chegando e estiver achando estranho aqui, estou simplesmente mexicando aqui, alongando um pouquinho. Fazendo exercícios aqui, ó. Aproveitar para ensinar para vocês aqui um exercício para estimulação polivagal aqui, ó. Você segura aqui. Pega o pescoço aqui, ó. Faz assim, olha para lá, ó. Vai para o outro lado. Daqui a pouquinho iremos começar. Filha, verifica aí se ao menos eu estou ao vivo, por favor. Estou ao vivo? Ó, tá chegando mais gente agora aqui. Grande Irmo, Célia Cunha, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o querido Brendo.
Em breve também, aproveitando que o Irmão chegou aí, em breve teremos uma live também com o Irmão. O Irmão que eu escrevi o prefácio de um dos grandes e-books aí que ele está lançando aí. Eu virei um grande fã desse cara, na verdade. Eu tenho o privilégio de fazer o prefácio do e-book desse camarada aí. Foi uma honra para mim. De coração, ele sabe muito bem disso. Para vocês que estão chegando agora, salve, meu velho! E essa viola toda, tocando muito. Para vocês que estão chegando agora, eu vou pedir um favor para vocês, para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho. E Ana, minha querida, saudade. Cliquem nesse aviãozinho aqui, ó, nessa setinha e convidem mais pessoas, porque parece que o Instagram não está entregando os convites que eu estou fazendo. Eu não sei o que está acontecendo. Ah, eu que agradeço, Igor, que é isso. Daqui a pouquinho aqui o Breno tá chegando. E Ana, cadê você? Vamos para o Vale do Capão, para essa imersão dos 8 circuitos. Você não pode deixar de participar, moça. 13, 14 e 15. A gente vai fazer um ritual de ayahuasca quando encerrar, vai ser incrível. Um monte de gente de lá do curso do Anthony vai estar, inclusive, nesse evento. E você, como uma boa capãozeira, tem que estar lá, né, minha filha? Pelo amor de Deus. Depois me chama no privado pra gente conversar. Mas fica aí que o Breno tá chegando e já já a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Beleza? A gente vai falar sobre muitos assuntos interessantes hoje. E por sinal, para quem não sabe, eu até fiz, grande Felipe, por sinal, para quem não sabe, hoje a gente começou com a finalizar, né? Na verdade finalizamos hoje a nossa nova sede do Instituto Terapias Práticas e da UTEP, da Universidade Livre de Terapias Psicobioenergéticas. Eu junto com o Franklin, lá no Garcia, ali onde tem o Colégio 2 de Julho, a gente agora está com o nosso instituto e a nossa Universidade Livre lá, juntos, com o nosso curso de massoterapia, nosso curso de hipnoterapia, hipnose verbal, hipnose não verbal, massoterapia na maca, no chão, na cadeira, com o uso também de ventosas, de moxa bustão, emplasto de gengibre, a massagem tuiná, que é uma massagem incrível, né? Trabalha a partir do sistema, que é o sistema de meridianos. São as massagens que são baseadas em sistemas, que é a massagem tuiná, né? E a massagem ayurvédica também. Então tem toda uma história, envolve a questão até da fitoterapia também, envolve a questão da moxa bustão, das agulhas, né? Que a acupuntura faz parte também, para quem mergulha, aprofunda mais no universo aí da medicina chinesa. Então, e me digam se vocês estão me ouvindo bem, se vocês não estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. E já já eu vou chamar o Breno para bater esse papo aí, para falar de espiritualidade sem dogma para todos. Olha, e Ana mesmo que está aí, vai ser massa esse bate-papo para você. Para Felipe, que chegou agora aí também já foram, todos aí alunos de hipnose não verbal, por sinal. Vamos chegando, convidando mais pessoas. Eu vou mais uma vez aqui convidar o povo. O Breno acabou de mandar uma mensagem para mim aqui no WhatsApp, dizendo que ele acabou de chegar em casa, que ele já vai entrar. Acabei de falar e ele entrou. Olha aí. Então aproveita que eu já vou chamar o Breno agora, né? Pegue um copinho d'água, sente aí para assistir a nossa live e aproveitem para convidar mais pessoas. É só clicar nesse aviãozinho aqui, ó, nessa setinha aqui. Convida seus seguidores, convida todo mundo para participar desse bate-papo, que a gente vai falar de espiritualidade sem dogmas para todos, ou espiritualidade para todos sem dogmas, né? E vamos nessa. Acho que o Breno já está aqui. Não, ainda não chegou.
Acho que ele acabou caindo aqui a conexão dele. Mas vamos que vamos. Já já a gente retoma aqui e vamos começar. Deixa eu ver aqui o pessoal do jogo de circuitos do grupo. Falar com essa galera bonita aqui também. Ai, 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 ai. E vamos que vamos. Aqui. Opa. Aqui. Agora sim. Já convidei aqui o Brandon. Fala, Salve, Pedro. E aí, meu velho? Como é que meu tá? querido. Tudo bom? Bom demais da conta, tu? Maravilha. Tô ótimo, camarada. Tô aqui no Improvisation, aqui que eu tô na casa da minha filha. Aí hoje eu não tenho um pedestal aqui para colocar. Eu tô meio que improvisando aqui. Tomara que no meio da live não caia tudo aqui, não desmonte tudo. Mas vamos que vamos. A live boa é assim, a gente lança no improviso mesmo. Quem é bom faz ao vivo, rapaz. Coisa É boa. isso aí, meu velho. Como é que você tá, queridão? Bom Tudo demais da ótimo? conta, cara. Peço perdão aí pelo atraso. Tava no consultório, cheguei aqui em casa, a única coisa que eu peguei foi uma garrafa d'água para a gente começar esse bate-papo de hoje. Não se preocupe, que hoje, como a live é metade baiano, metade mineiro, esse negócio de atraso aqui, a gente não tem muita preocupação com isso, não. A gente sabe que toda vez que o baiano atrasa, ele compensa depois. Então não se Ah, preocupe. isso aí vai, o pessoal vai ser compensado, né? Só Com alegria. certeza, Então, com boa noite a certeza, meu todo velho. mundo que está nos assistindo. Obrigadão pela presença. E vamos que vamos fazer uma live aqui hoje falando desses temas polêmicos, né? Espiritualidade, porém sem dogmas. Geralmente, quando o pessoal fala de espiritualidade, sempre gosta de dar um pitaco e fala que tem que ser assim, que tem que ser assado, que esse é o jeito certo, o outro jeito é o jeito errado. E a gente precisa conversar sobre isso, né? Pois é, eu já falei logo de início aí que a live vai ser muito boa, mas provavelmente será uma live polêmica também, né? Então se segure nas cadeiras aí e vamos que vamos. É bom. Maravilha, Breno. E além também da nossa live, do tema que a gente vai abordar aqui, nós também iremos falar também um pouco sobre a nossa imersão que a gente vai ter dos outros circuitos, a nossa vivência que a gente vai ter aqui não, lá na Chapada Diamantina, que eu estou indo para lá hoje à noite, lá na Chapada Diamantina, que vai ser também incrível, vai ser imperdível. Eu quero que todos vocês entrem em contato comigo aí para saber mais sobre isso, que vai ser realmente imperdível. A gente está com um grupo já com um monte de pessoas, já temos muitos inscritos, inclusive já estamos encerrando aí as inscrições, né? E vamos que vem, vamos. Antes de mais nada, quem é Breno Augusto, para quem não conhece, se apresente aí para o pessoal e a gente já pode começar a bater esse papo aí polêmico sobre espiritualidade Maravilhoso. sem dogmas. E eu vi Muito hoje uma imagem que depois eu quero que você fale o que é que você acha dessa imagem que eu vi hoje na internet, que fala exatamente sobre um dos assuntos que a gente vai abordar, que é a religião e a espiritualidade. Se apresente, por favor. Breno Augusto, seja muito bem-vindo. maravilhoso. Obrigadão pela palavra, meu amigo. E olha só para falar um pouquinho da imersão, eu já estou extremamente animado, porque nesses últimos dias eu já estou trabalhando nesse conteúdo. Cara, vai ser um negócio incrível. Vai ter muita prática e a gente realmente vai trabalhar a nossa consciência de uma forma que eu não vi em curso nenhum. E de verdade estou dedicando demais para montar um conteúdo assim muito legal, material de apoio muito legal. E eu só estou animado porque eu só estou esperando essa passagem, o dia chegar para nós pegar a passagem, ir para aí e fazer a bagunça. Mas, cara, eu sou muitas coisas, mas a minha profissão sou um terapeuta, um hipnoterapeuta para falar a verdade. Eu trabalho com a hipnose há 9 anos, 10 anos atrás eu fiz o meu primeiro curso
E tudo isso começou com uma simples busca. Eu queria melhorar a mim mesmo, porque eu era um cara muito tímido, muito fechado. Eu queria ser mais aberto para o mundo, ser mais expansivo, e aí começou a minha jornada do autoconhecimento. Então, buscando ferramentas, acabei encontrando a hipnose, e depois disso foi paixão à primeira vista. O bichinho da hipnose pousou no meu ombro, me deu uma picada assim, aí fui contaminado pelo vírus da hipnose e fiquei apaixonado por esses temas, né? E vivo essa vida aí, cara, pesquisando muito e estudando muito. Então, nesses 9 anos eu não parei de estudar. É um trabalho contínuo de atender pessoas, estudar mais, fazer mais cursos, aprender mais. Então, nesse processo todo, eu desenvolvi uma grande maestria no processo de mudança e, para mim, é muito fácil trabalhar hábitos, comportamentos, emoções, porque é isso que eu tenho dedicado há mais de uma década, né? E ajudo pessoas, né, no consultório, na clínica, a fazer essas mudanças também. Então, em linhas gerais, e de forma bem resumida, esse é o Breno. Maravilha, maravilha. O Brenda, quando a gente falou sobre fazer uma live, né? A gente ficou pensando em que tema fazer. E aí ele propôs essa ideia de falar sobre espiritualidade, sobre dogmas e tudo mais. E normalmente, Brandon, você já falava normalmente sobre esses assuntos antigamente, fazia parte de quando você estava falando sobre hipnose, você também abordava esses assuntos ou é algo recente? É mais recente, bem mais recente. É mais recente. Ah. E essa abertura aí para esse lado da espiritualidade aí, né? Como foi que teve essa transição aí? Não vou dizer essa mudança, mas esse resgate, que para mim eu considero sempre um resgate quando a pessoa se conecta com isso. É verdade, cara. Assim, o começo de tudo é o seguinte, cara. Eu era ateu. Por que eu me tornei ateu? Uma tia minha, muito incrível, faleceu na véspera do meu aniversário. Então, meu aniversário de 10, 11 anos, eu passei ali no enterro dela. E, cara, isso foi uma experiência muito marcante para mim. E foi a primeira vez que eu me ajoelhei e eu pedi a Deus para que ela continuasse viva. E aí, a minha vontade ela não foi atendida. Desde então eu tenho uma birra assim com Deus. E aí foi minha época de revolta, né? Adolescência, cara, hormônio na flor da pele, rock and roll e tudo mais. Eu acabei afastando um pouco desse lado assim e me considerava um ateu, um extremo racionalista que vê o mundo pela razão, pela lógica e tudo mais. Sei bem o que é isso. Como é que é? Você entende, né? Sei bem o que é isso. Pois cara. A gente tem umas histórias parecidas assim, né? Aí o rock and roll, o negócio é só curtição, álcool e tudo mais. Mas, mais ou menos há uns 6 anos atrás, eu tive a primeira experiência com a ayahuasca, né? Eu tive o primeiro contato com a ayahuasca. Nessa época eu trabalhava com hipnose, já tinha viajado bastante ensinando auto-hipnose por aí. E, cara, aquilo me trouxe uma experiência onde a minha realidade ela simplesmente se dobrou e eu falei, cara, o que é real? O que existe? Porque eu tô tendo acesso a coisas aqui que eu nunca imaginava. E é como se naquela experiência ali de 2 horas eu tivesse uma aula de anos sobre a psique humana, sobre realidade, sobre quem nós somos e uma experiência muito marcante. E daquele dia em diante, eu falei, cara, existe algo. Só que o que existe? O que é real? E foi nessa busca, né, nessa pergunta, assim, de buscar entender isso, que eu fui começando a buscar a espiritualidade. Só que aí, eu não fui para uma religião específica e fui seguir aquilo ali. Eu me abri para o mundo. Então, eu abri a cabeça e falei, beleza. Se existe essa coisa da espiritualidade, do lado religioso, do lado espiritual, o que existe? Então eu quero saber de tudo. Então eu fui na Umbanda, fui no Candomblé, fui no templo budista, fui nas missas católicas. Eu fui em tudo quanto é lugar possível que eu podia ir, né? E, cara, eu comecei a perceber que muitos desses ensinamentos eles têm alguns pontos em comuns. Ao mesmo tempo, algumas pessoas me recomendavam livros de magia, onde
Alguns livros ali eram livros maçons, alguns livros eram de linhas mais cerimoniais, de magia cerimonial. E fui pegando um pouco de tudo, assim. E ao longo desse processo, eu fui desenvolvendo uma espiritualidade mais aberta. Por quê? Eu não me fechei em nenhum dogma. Eu não me Sim. criei, aquela coisa do ter que acreditar. Eu não precisei acreditar em Deus. Eu fui, cara, eu vou buscar Deus, que eu acho que é diferente, sabe? E essa espiritualidade mais sem dogmas, sem nenhuma preocupação do que é Deus, do que você tem que fazer, do que não, ela me deixou com a mente mais aberta. E com essa busca, eu comecei a ter experiências absurdas de sincronicidade. E essa gama de conhecimento espiritual foi mudando a minha forma de pensar. Fui tendo acesso a conteúdos mais profundos, né, que é uma forma de organizar a psique humana, como tarô, cabala, hermetismo, o taoísmo, o budismo, o tantra. E dentre esses outros sistemas de exploração da consciência que mostra pra gente que existe um conhecimento que eu posso dizer como a verdade. É como se cada fragmento de religiões, de sistemas espirituais apresentasse um lado dessa verdade. Só que eu fui experimentando tudo isso sem dogma, sem precisar me filiar a Umbanda, sem precisar me filiar ao Candomblé. Fui acreditando em tudo e em nada ao mesmo tempo. E aí, nesses anos, cara, que se passou, nesses 6 anos, com esses conteúdos e aprendendo sobre isso, a viver essa espiritualidade sem dogma, eu fui percebendo que eu fui me tornando uma pessoa mais resiliente, mais disciplinada, com um senso maior de propósito e uma paz mental, cara, que é um negócio indescritível. Porque mesmo que eu passe por tempos tempestuosos, até aqueles momentos, cara, todo mundo tem essas fases da vida. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo, que estão aqui no chat com a gente aqui, todo mundo passou por tempos tempestuosos. Talvez esteja até mesmo passando agora. Sim. Só que o que antes eu vivia com descrença, do tipo, cara, isso aqui tá difícil, nossa, eu não aguento mais, e aquela coisa pesada e dura. Agora é tipo um passeio no parque, sabe? Tipo, cara, tá difícil, mas que legal. É isso mesmo, porque a vida, ela é esse movimento, esses altos e baixos, né? Tudo tá em transformação, em movimento o tempo todo. E a espiritualidade, ela me trouxe esse centro interno. É como se eu desenvolvesse, cara, uma ilha interna, e essa ilha representa o meu eu, e cada vez mais ela se expande, ela se forma como se fosse um centro sólido de segurança, de estabilidade. Então, por mais que as coisas aqui elas estão voláteis, eu sei quem eu estou, para onde eu estou indo, eu sei exatamente o que eu preciso buscar da vida. E isso me trouxe um conforto muito grande. Se eu tivesse buscado essa espiritualidade dentro de uma igreja, de alguma coisa assim, eu tenho certeza que eu teria abandonado. Então foi o fato de procurar essa espiritualidade mais livre, sem um dogma, que eu comecei a ter esses benefícios, né? Que hoje, de verdade, não é nem muito mistério para ninguém, porque a ciência ela já mostra que crenças espirituais, elas favorecem o aumento da resiliência, dessa sensação de superação, essa força, e são benéficas, né, para a saúde mental e física do ser humano. Isso já não é mistério para ninguém. Só que eu acredito que muitas pessoas se afastam disso porque elas acham o seguinte: ou eu aceito o Deus da igreja, católica geralmente, ou talvez uma igreja evangélica, ou eu sou ateu. Só que as pessoas elas não percebem que no meio disso, cara, existe uma gama de experiências, né? Uma gama de possibilidades. A ideia de Deus ao longo do tempo ela mudou muito. Então a gente não precisa viver a espiritualidade olhando para uma busca da divindade. A gente pode usar ela de diversas formas. Inclusive, existem pessoas
que buscam a espiritualidade, de melhorar a si mesmo, trabalhar o autoconhecimento, utilizando cultura pop. Então, por exemplo, eu quero me tornar um cara ético e foda como super-homem. Então eu vou usar o super-homem como um símbolo de referência para trabalhar o meu interno. E isso, para mim, que eu acho que é bonito, cara. A gente trabalhar e buscar e divulgar essa espiritualidade, onde as pessoas elas têm benefícios, mas que elas não precisam amarrar uma crença específica. Perfeito, perfeito. E é isso que me inspirou a falar mais disso. Porque eu acho que a gente pode caminhar para esse tipo de espiritualidade, mesmo que não seja algo tão comum hoje em dia. Perfeito, velho. Quando você estava falando de espiritualidade, aí você falou uma expressão que eu uso muito, mas assim, muito mesmo, sempre que eu estou cumprimentando o pessoal dos meus grupos e tudo mais, que é paz mental, né? E essa paz mental, realmente, quando eu me identifiquei com essa ideia da espiritualidade, ficou muito mais forte. Ao ponto de, como você falou, né? Às vezes acontecem as intempéries da vida, as coisas que trazem desconforto, mas por mais que a gente veja de forma real, né? Por mais que tenha um certo impacto, a gente consegue tirar de letra de uma outra forma, porque a gente consegue ver a solução já lá na frente, mesmo passando pelo problema. Né? Impacto é diferente da gente. Eu entendo exatamente o que você está falando. E eu já falei até em outras lives, e é de uma forma tão mais tranquila que a gente recebe isso, que às vezes é até confundida com uma pessoa que não tem emoção. Rapaz, você não está preocupado com isso, um negócio tão sério? Não, cara, não é que eu não esteja preocupado, é que nesse momento eu não tenho o que fazer. Então, se eu direcionar minha emoção para isso, vai só pesar mais. Né? Mas só que a pessoa acha que você tem que viver o sofrimento do estado de problema. E essa espiritualidade que tem a ver com a paz mental, eu acho que tem muito a ver com isso aí que você está falando, cara. Muito a ver. Exato, com toda certeza. Porque tudo tem relação de como a gente responde ao mundo. E muitas linhas, né, de tradições antigas, como o budismo, o hinduísmo, vai falar que a realidade ela é uma ilusão. A realidade é uma ilusão. Tem um cara também que fala que a realidade é plástica, né? Tem, um cara muito foda que fala que a realidade é plástica. Pois é, cara. Então, esses mesmos ensinamentos, eles estão sendo passados há milhares e milhares de anos. Há muito, muito tempo. Só que às vezes a gente não busca, a gente não vai atrás, por quê? A gente acha que, sei lá, é só rezar o Pai Nosso, ir na igreja no domingo, que tá bom. Só que, né, a espiritualidade, para mim, é algo a mais. Para mim, a espiritualidade, ela pressupõe movimento, ação, atitude, crescimento. Para mim, a meu ver. Se não tiver isso, se não tá te fazendo bem, se não tá te fazendo ter uma melhora, para mim é masturbação mental só. Sim. É bater na trave o tempo todo. É isso. Parece que vai fazer o gol, mas nunca faz, né? Tá fazendo oração, tá fazendo yoga, tá fazendo meditação, tá fazendo tudo, mas tá batendo na trave, né? Por que será? O Irmo falou aqui, ó. Uma das matrizes mais fortes é a religiosa, junto com a familiar e sexual. Eu vou aproveitar tem algumas outras perguntas, algumas outras frases, mas vou aproveitar essa aqui já para entrar nessa ideia de religiosidade, né, sobre essa diferença da espiritualidade e da religiosidade, e que hoje, né, coincidência ou não, eu estava vendo acho que foi uma charge, algo assim desse tipo, mas na imagem tinha um peixe dentro de um... Quando você compra... Você já viu essa imagem? Eu vi ontem, cara. Eu vi hoje a imagem. Não lembro a imagem, eu vi por agora. Quando você compra o peixe, né, que vai levar para casa, você leva ele dentro de um saquinho, né, ali dentro da água. Então, era esse peixe dentro do aquário, só que dentro do saquinho, né, ou no mar, só que dentro do saquinho, e um outro peixe do lado de fora, realmente desfrutando da água, né? E aí, e esse que estava fora do saquinho estava escrito espiritualidade, e o que estava dentro do saquinho preso estava escrito religião. Você acha que faz sentido e como pode ser explicado aí essa imagem? Perfeito, cara. Eu acho que é exatamente sobre isso. Essa imagem aí, ela é o resumo do que eu penso. Eu não sei se isso é uma coisa comum, assim, isso é algo que eu desenvolvi, não li em nenhum lugar, mas para mim existe uma diferença muito grande entre a religião e a espiritualidade. Porque a religião, ela vai impor, e é imposto, certos modelos de pensamento.
e às vezes vai até desencorajar a pessoa a buscar outros pontos de vista. Às vezes até demonizar, né? Tem muitas religiões que demonizam a religião que não faz parte da dela. E isso, para mim, é um dos maiores problemas da religião. Já a espiritualidade, como eu enxergo, ela não vai impor nenhum modo certo de pensar sobre si, sobre os seus valores e também sobre Deus. E ela vai encorajar as pessoas a aprender com tudo, com todos os pontos de vista, aumentar o seu poder pessoal e encontrar a sua verdade. Então, na minha visão, um ateu, ele pode ser espiritualizado, por exemplo, mesmo sem acreditar em Deus, cara. Então é aquele cara que ele está buscando autoconhecimento, crescimento pessoal. Ele é um cara de bem, ele tem bons valores, ele não faz mal para o outro, ele não acaba infringindo o livre-arbítrio do outro. Então é aquele cara que ele é justo, ele é certo, ele está pela verdade. Esse cara, ele é muito mais espiritualizado do que muitos religiosos, na minha opinião. É um cara que talvez não senta para orar, é um cara que ele não faz nenhuma prática, mas o estilo de vida dele é um estilo espiritualizado. Porque, cara, ele não está fazendo mal para ninguém, ele respeita a natureza, não joga lixo no chão. Esse cara, para mim, ele está num nível de consciência muito maior. E ele se considera um ateu. Então, para mim, um ateu ele pode ser um espiritualizado, mas um religioso que tem um pensamento rígido, porque também tem essa diferença. O religioso ele pode ser espiritualizado, e pode. Sim, sim. Mas aquele religioso rígido, que ele acha que a verdade dele é a única, que a religião dele é a certa e todas as outras são erradas, esse cara, ele tá errando, cara. Porque existem muitos pontos de vistas. E se a gente nega o ponto de vista do outro, a gente está negando, sabe, uma massa gigantesca de informações. Então, acho que o mais importante é a gente ter essa visão de espiritualidade aberta, de compartilhar informações. E, sabe, não julgar o que o outro pensa, a forma de o outro viver a espiritualidade. Porque, cara, espiritualidade para mim nada tem a ver como, por exemplo, de parar de beber. Tem muita gente que acha que o cara bebe, ele não pode ser espiritualizado. Sim. Eu escolho beber hoje em dia. Grande parte das vezes eu saio e praticamente não bebo. É uma escolha pessoal minha. Mas, cara, não vejo problema nenhum. Agora, sim, claro. O problema se torna um problema quando isso começa a impactar a liberdade dessa pessoa. Então o cara não consegue ir para o trabalho, não consegue, sei lá, sustentar a relação dele em casa, tudo por causa da bebida, aí é um problema. Ah, é outra história, exato. Então, A Lohane, ela... Oh, desculpa, pode falar, pode falar. Pode falar. Eu ia olhar, eu estava curioso, porque eu vou falando aqui, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pois é, cara. A Lohane aqui falou aqui, acredito que devemos cuidar com tudo que põe em um condicionamento. Né? Exato. E o padrão do que a gente vê da religião é exatamente esse condicionamento. Isso. Né? Na grande maioria das vezes. O Felipe falou aqui, revelação vem de velar de novo. E desvelar vem de tirar o véu. Olha que interessante, é legal. Exatamente. Tirar o véu de Ísis para ver a realidade como ela realmente é. Demais. Ó, a religião, a Lohane falou aqui também, a religião para mim acaba que limita a pessoa a um condicionamento. Olha essa frase da Lohane. Ainda bem que é dela, não é minha, hein? A religião, para mim, acaba que limita a pessoa a um condicionamento. E, para mim, tudo que envolve condicionamento, né, não tem como separar de um certo ponto de vista da palavra hipnose. Vou logo dizer para vocês, se envolve condicionamento. Isso. Mas realmente é isso. Eu acho que o maior prejudicial da religião, cara, é esse centramento em grupinhos, em modelos de pensamento, onde as pessoas elas não estão abertas ao que vem de fora. Só que é importante ressaltar, porque eu acho que, falando isso, que é algo legal da gente trazer, é que eu não acho que as religiões elas são de todo ruim também. Porque sim, claro. Toda religião tem seu centro de verdade. Toda palavra religiosa ela tem uma senda espiritual.
Eu só não acredito que ela é a única. E nem acredito que existe só um caminho. Mas que a gente pode aprender com tudo. Então, a religião, na verdade, ela pode ser útil para uma série de pessoas, cara. Tem muita gente que, sei lá, o cara tem uma experiência com a bebida, por exemplo, com alguma outra droga, vai numa igreja lá, daquelas fervorosa mesmo, evangélica, o cara se converte e muda completamente de vida, maravilhoso. Só que Sim, isso para mim, não necessariamente é espiritualidade. Porque para mim são coisas exato. diferentes. E aí ele vai acreditar que aquele Deus é aquele Deus ali, tá maravilhoso também. Agora, a Pois, espiritualidade, para mim, é uma busca por uma verdade mais transcendente. É algo a mais. Porque, cara, quando você para estudar essas coisas e vivenciar certas experiências, cara, Deus se torna uma certeza. Deus se torna uma exato. certeza. E outras coisas são muito mais misteriosas do que o tema central de acreditar em Deus ou não, sabe? E você falou uma coisa interessante, velho, que assim, que ao invés de encontrar Deus, se preocupar em buscar Deus. Eu sempre falo, eu comparo a ideia de perfeição muito mais como busca do que uma chegada. Né? A perfeição é a pessoa que está sempre buscando, e não a pessoa que chegou a algum lugar. Eu achei legal quando você falou isso aí. Né? E vem cá, Breno, para uma pessoa começar a ter uma espiritualidade dessa forma mais livre, assim, mais se abstendo da ideia das religiões, assim, você mesmo que teve a experiência, eu também tive uma certa experiência, mas como é que você acha que a pessoa deve começar a fazer isso, principalmente pessoas que estão desacreditadas em algumas religiões, que sabe que tem algo bom ali, mas está desencantada porque viu alguma coisa lá que não batia. Então, qual caminho ela pode seguir? Assim, para começar, assim, você diria. Cara, falando, pensando nessa pessoa mais desacreditada no mundo religioso, é pensar que existem muitos modelos de pensamento. E eu acho que, da mesma forma que eu acho que a religião, seguindo apenas um viés, ela é limitante, o ateu que ele abraça o racionalismo e acha que a realidade ela só é explicada pela matéria, também está limitado. Porque existem muitos caminhos espirituais. Então a gente pode falar de tradições que são mais práticas, tradições que são mais teóricas. E a gente pode falar de tradições tipo budismo, que, cara, Buda era ateu. Eu adoro falar disso porque eu acho isso um fato tão maluco. Um dos caras lembrados, né, como um dos grandes mestres da humanidade, ele não tinha um conceito de Deus definido. O trabalho de Buda é um trabalho da consciência. É um entendimento de quem o ser humano é, porque o ser humano ele é um bicho que ele esqueceu que é bicho, entendendo os automatismos desse bicho, os problemas que esse bicho tem, e aí vem o budismo para falar como a gente trabalha nisso. Como é que eu posso ter uma fala mais correta? Porque às vezes a gente fala bobagem. Como é que eu faço uma ação mais correta para que eu viva aquilo que eu falo? Para que eu tenha uma ação congruente do que eu realmente desejo? Como é que eu tenho um pensamento mais correto para não pensar nas bobagens que eu penso? E aí tem todo o caminho óctuplo do budismo para o trabalho da consciência. Então o budismo ele é uma ferramenta para um trabalho de quem nós somos. É uma ferramenta de autoconhecimento antes de ser uma ferramenta religiosa. Então, eu acho que tanto o ateísmo quanto o religioso que segue apenas uma vertente, ele está limitado. Então, acho que o primeiro ponto, cara, é buscar conhecimento, né? Como o E.T. Bilu dizia. Então, se Pensei a abrir a mesma coisa. necessidade de experiências mesmo, de conhecimento, de buscar, de ter essa mente mais aberta e buscar entender como é que é o ponto de vista do hinduísmo, como é que é o ponto de vista do taoísmo, o que os caras acreditam, como é que é a visão de Deus. Porque, cara, Deus mudou muito durante as eras, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso aqui bem rapidamente, porque eu acho que é interessante, porque, cara, pensa o seguinte, a gente hoje tem costume de viver em sociedade, mas teve uma época que isso não existia. Não existia sociedade
moderna, como a gente está imaginando hoje. Deixa eu ver que aqui ela está falando, senão ela vai passar aqui. Eu tô curioso, cara. Ó, legal que ela falou. Olha, acho que o que eu acreditar em Deus é limitá-lo, mas o bacana para mim é sentir a Deus. Maravilhoso, Lohane. Pô, botar essa frase aí, Lohane Oliveira 2023 embaixo. Eu sou desses aí, porque quando você define Deus, já era. Você definiu a coisa ela é um todo. Eu gosto de falar de Deus como um todo, como algo muito transcendente, não tem nem palavra que limita isso. Logo Deus querer definir, logo Deus a gente querer definir. Cara, é indefinível, eu chamo de definível, inominável, são os termos que eu uso para isso, porque é muito mais sobre sentir mesmo. Pois é. O próprio nome Krishna, eu já fui, para quem não sabe, eu já fui do movimento Hare Krishna, quando eu era bem mais novo. Eu passei pelo movimento Hare Krishna. E a palavra Krishna, que é a palavra que eles se referem, né, a Deus, não significa Deus. Né? Significa o todo atrativo. Porque Deus não tem definição, tem qualidades. Então, toda vez que vai se referir a Deus, se refere como qualidade. E não como pessoa. Então, o todo atrativo, Krishna é o todo atrativo. E várias outras definições que são através de qualidades, e não de nominalização. Né? Isso é muito legal. E no hinduísmo tem muito disso, né? Deus ele se manifesta em várias facetas. Então, são várias formas de enxergar Deus através de cada deidade, né? Tipo, Brahman, Vishnu, Krishna, cada um é uma face de Deus. Mas nenhum deles é Deus como a imagem específica, né? Exatamente. A gente vê o quê? No candomblé também, né? Cada santo, cada deidade é uma qualidade diferente também, que no fim é parte do superior. Então tá tudo muito intrínseco. O Felipe falou aqui, os querubins têm a representação de Eros, mas os anjos descritos na Bíblia por Ezequiel eram seres assustadores. Olha só. Quem falou aqui foi quem? Felipe. Foi o Felipe Militão. Que estava lá no curso também do Anthony. Só tem o pessoal aqui que estava no curso que trouxe aí. A Iana falou elementos naturais. Pois é, Iana. Essas representações mesmo de anjos, cara, elas são realmente assustadoras. É tipo seres com 8 asas e milhares de olhos, e é umas coisas muito estranhas, assim. Né? Só que o pessoal gosta da coisa bonitinha, né? Do anjinho que nem o nenenzinho, que lembra dessa coisa mais da criança interior e tal. Mas, cara, essa ideia de Deus, ela muda ao longo do tempo. Então, o que eu ia falar é que a gente já teve eras onde a deidade ela era completamente feminina. Hoje, quando a gente pensa em Deus, num consenso geral, e as pessoas que a gente pode estar ao vivo aqui com a gente pode estar respondendo isso. Quando a gente pensa em Deus, geralmente é uma figura masculina. Porque o cristianismo imprimiu isso na nossa cultura. Mas a mulher, por exemplo, ela já teve um papel central nessa adoração ao divino. Por quê? Quando a gente era mais primitivo, vamos dizer assim, o feminino, cara, era uma coisa que chamava muita atenção. Porque a mulher, do nada, ela parecia grávida, e do nada ela gerava um filho ali, dava à luz. Então, aquilo era mágico. A mulher era o portal para o sagrado. Então, nas sociedades matriarcais, as mulheres elas eram o centro da divindade. Deus era uma mulher. Exatamente. Até por conta dessa coisa do nascer, do brotar, do parir, que vem a mãe terra, Gaia e tudo mais. Então tem toda a mãe terra agora virou o planeta Terra. Foi pro masculino. É o planeta Terra, não é mais a mãe terra. É legal que a gente hipnotista percebe demais essas mudanças linguísticas, né? E faz toda a diferença mesmo. Então, assim, a imagem de Deus ela foi mudando muito ao longo das eras. Agora, o que para mim, uma pessoa que quer se espiritualizar precisa buscar, dentro de toda a minha experiência, não é uma crença numa divindade específica, em algo específico, mas são 3 elementos que eu acho que eu posso falar aqui, que para mim são essenciais e elas permeiam todo o conhecimento espiritual, tudo vai ter essas mesmas coisas. Vou começar a falar sobre o amor, porque o amor
ele é o caminho espiritual mais poderoso, mais falado e mais praticado por praticamente toda religião. E ele, em sua totalidade, ele vai trazer realmente os benefícios espirituais, né? Mais equilíbrio para os nossos estados emocionais. Ele vai, dentro de algumas linhas, acredita-se que o amor é o que vai desimpedir esse fluxo da nossa energia vital, a gente fluir na nossa máxima potência e trazendo uma melhora, né, na nossa autoestima, no nosso amor próprio, na nossa relação com o mundo, que seja uma relação de amor, quanto a nossa relação com qualquer outro tipo de ser, com os animais, com as plantas, com a natureza em si. Então, o amor, ele favorece muitos benefícios, né? Além da gente se tornar mais flexível e aberto às mudanças, aos momentos difíceis, porque com o amor nós podemos aceitar que os aprendizados eles são necessários e a dor ela faz parte da vida e ela pode ser suportada através do amor. Então, o amor ele é uma coisa que é muito falado por Jesus, é muito falado em outras tradições, no budismo, na Umbanda, porque o amor, ele de verdade, ele é a síntese da espiritualidade. E o amor é uma coisa que cada vez mais a nossa sociedade está sendo menos falado. As pessoas ainda, elas desacreditaram, né? Porque quando pensam no amor, pensam no amor romântico. Pensa nesse amor... Exato. Você estava falando, eu estava pensando nisso. Exatamente. Pensa no amor que os gregos vão chamar de eros. Exato. É o amor do desejo. Que para nós, ocidentais, é a paixão. É o fogo de palha. É aquilo que te motiva. Mas esse amor, ele é ilusório. Alô, Lahane está perguntando aí o que é amor. Agora tu complicou, Lahane. E o amor é tão difícil, Lahane, de se definir assim como se define Deus. Porque talvez essas duas coisas sejam as mesmas. E a gente pode equiparar elas, né? São tão complexas. Coisa interessante que você estava falando muito com relação ao amor, né? Que não tem acontecido muito essa coisa do amor. E comparando, né? Essa ideia que não é o amor da paixão, não é o amor do desejo. E o que eu vejo muito, aliás, que a gente vê muito hoje em dia, é que assim as comorbidades aumentaram muito, tanto no sentido de pessoas, de que a obesidade é praticamente uma epidemia, os problemas de saúde, né, estão cada vez mais aumentando e não tenha dúvida, e quando a gente fala de amor, está faltando muito amor próprio, que é primeiro se amar, se cuidar, né? Já que se você acredita que você tem veio aqui ao mundo para alguma coisa, então no mínimo você tem que cuidar da sua saúde, né? Então você está indo ali para, seja lá qualquer dogma, qualquer religião, qualquer coisa que você for, tá lá pregando Deus, aquela coisa toda, e você não está cuidando de si mesmo, para mim, ao mesmo tempo, você também não está amando Deus, né? Para mim, a relação está muito intrínseca, cara. Exatamente. E para mim, hoje eu tenho uma espiritualidade muito voltada para o que Spare, eu não vou entrar muito no quem é Spare, enfim, ele fala de um conceito que ele chama de amor de si. Cara, amor de si é esse amor principalmente para a divindade que existe em você. É entender que você já é uma expressão divina. E quando você se conecta com a sua essência, a sua raiz mais essencial, o que os terapeutas junguianos vão chamar de self, você está entrando em contato com esse seu miolo mais precioso, mais divino. E aí você manifesta quem você é para o mundo, mas amando a si mesmo como você realmente é. Porque muitas vezes a gente vive em negação de quem nós somos. Às vezes nós gostaríamos de ser pessoas diferentes, a gente gostaria de ser de um modo diferente. Às vezes a gente gostaria de ser mais... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu briguei por muito tempo porque eu queria ser uma pessoa que gosta de festas. Cara, eu queria gostar de festa, eu queria, tipo, sair todo final de semana, ir para uma festa e gostar disso. E eu briguei muito tempo com isso. Eu fiz processo de auto-hipnose, serião, cara. Briguei muito tempo com isso. Só que, num determinado momento, eu percebi, cara, isso não sou eu. Isso é
momento que eu comecei a me aceitar e entender, cara, eu sou diferente, eu sou o tipo de cara que, beleza, eu prefiro reunir 3 amigos na minha casa, ficar de boa jogando alguma coisa, jogando um jogo de tabuleiro, do que ir para uma festa. E isso é quem eu sou. Só que quando eu me comparo com o ideal da sociedade, que é todo mundo ir para uma balada final de semana, encher a cara e tudo mais, eu me sinto errado, porque eu sou diferente da manada. E é aí que a gente se culpa muito, porque a gente quer seguir a manada, porque o ser humano quer pertencer. E cara, esse caminho ele é um caminho difícil, porque você pode se frustrar muito tentando ser quem você não é. É só quando você se aceita, se ama e se gosta, é trabalhar esse amor em todas as suas nuances, né? Porque eu estou falando de amor aqui de uma forma muito resumida. Mas é trabalhar esse amor em todas as suas nuances, como o Felipe já falou ali. Trabalhar esse amor ágape, esse amor incondicional em relação a si, os seus defeitos, as suas qualidades, mas também a realidade em si, as coisas que acontecem. É você amar tudo que acontece. Amar a vida como ela é, com as suas alegrias e com suas dores. Amar a jornada, amar a trajetória. E é esse trabalho de amor que ele é ativo. Ele não é um amor passivo. Não é um amor que você olha para a pessoa e esse amor eros de desejo. E fala, nossa, eu casaria com aquela mulher. Não é esse amor. É um amor ativo. É um amor que se busca. É um amor que exige uma prática, uma devoção, uma intensidade. Exatamente. E esse é um papo assim, super interessante, né, que a gente vai desenvolver na imersão que vai acontecer em outubro. Agora em outubro, né, já na virada do mês aí. E lá vamos falar demais sobre amor e praticar e trazer algumas técnicas para vocês para que a gente realmente entenda e incorpore, vivencie esse tipo de amor do qual eu estou falando aqui, né? Só que para isso a gente precisa de mais tempo para falar desse tema, que é uma complexidade, né? Dar uma live só sobre amor, para a gente estar falando disso. Mas esse é um dos pontos que eu acho que as pessoas precisam buscar quando a gente está falando de espiritualidade, muito mais do que qualquer dogma. Se eu fosse pensar num outro ponto, que eu acho super importante, eu falei de 3, né? A liberdade, cara, eu acho que é um dos pontos essenciais, assim. E quando eu falo de liberdade, é liberdade para si, para você ser quem você é. E isso significa você buscar quem você é, cara, e ser da forma mais original e espontânea de ser. É você aceitar que você é diferente, nós somos diferentes, nós temos individualidades e da nossa personalidade. E da mesma forma que a gente aceita quem nós somos, a gente passa também a aceitar o outro. E a gente deseja essa mesma liberdade para o outro. Para o outro ser quem ele quiser, da forma quem ele quiser, sem julgamentos. Porque não importa se um gosta de azul, o outro gosta de rosa. O que importa é que nós somos irmãos da mesma espécie, que habita essa esfera flutuante no universo que a gente chama de Terra. E o mínimo que a gente deve ter é respeito pelo espaço individual do outro. Então eu preciso me respeitar. E se eu me respeito de verdade, eu te respeito também, cara. Você pode fazer coisas que eu não concordo, coisas que talvez eu não goste, mas você tem liberdade de viver a sua vida como você quiser. Eu acho que isso, para mim, é o ápice da espiritualidade, porque as pessoas elas vivem tentando controlar umas às outras. A gente, às vezes, acha que o outro tem que ser como eu. E isso é uma armadilha, cara. Ninguém tem que e toda vez que tenta um pouquinho dessa liberdade, não vai ser fácil. Claro que vai ser um pouquinho dolorido, porque vai ter as forças contra, como você falou, né? Não, eu queria ter a liberdade de estar em casa e estar curtindo com meus 3 amigos, mas a massa, né, faz com que você acabe indo. Então, assim, a liberdade às vezes dói um pouquinho mesmo, mas é uma dor tão gostosa depois. Você vai conseguir escapar dessa, é incrível. Você está falando, eu estou lembrando de várias situações. Cara, e eu falo que é muito maluco, cara. A liberdade, ela vem com restrição. Porque a liberdade, as pessoas quando pensam em liberdade, elas acham que liberdade é poder fazer qualquer coisa. Mas liberdade... Meteu o louco.
Meteu o meteu o louco. louco. Exato. Mas liberdade, cara, é fazer aquilo que você escolhe e decide fazer. Então, por exemplo, eu tenho liberdade para beber. Eu tenho liberdade, cara, para sair na balada e me drogar numa noite. Tenho liberdade. Eu tenho essa possibilidade. Mas eu escolho não fazer. Isso é muito louco. Por quê? Falar disso é muito, muito louco. Eu tenho a escolha de não fazer. Tem pessoas que estão nessa vida, mas ela não tem a liberdade de sair dela. Então o cara fala, cara, eu quero parar de beber, mas eu não consigo. Isso para mim é uma prisão. E a É uma espiritualidade prisão. para mim é buscar essa liberdade, né? Buscar essa libertação mesmo, para você ser quem você é, da forma mais. A Ana tá falando assim, amo! Deve ser a tal liberdade que a gente está falando. Exatamente. E liberdade eu acho que é um ponto muito importante, né? Porque o ser humano ele deve poder fazer o que quiser, da forma que quiser, e enfim, principalmente, e aqui acho que é um ponto importante da gente trazer, falando de sexualidade. Porque a religião, por muito tempo, ela colocou o corpo como uma forma de pecado. Então, o corpo é errado, o sexo é errado, o sexo é sujo, o sexo é isso e aquilo. E se você fizer dessa forma, você vai para o inferno. Essa condenação, para mim, ela é abominável. Porque isso vem como forma de controle. Controle a sexualidade de um ser humano e você faz com ele do que você quiser. É assim que a Exatamente. coisa funciona, a banda toca. Então, a igreja, por muito tempo, usou isso como forma de controle. Então, cara, a gente tem que viver a nossa sexualidade como a gente bem entender. Sendo, eu já falei isso em outras lives, se for de uma forma onde existe consenso, respeito e, se possível, amor, cara, tá maravilhoso. Faz o que você quiser. Porque eu acho que isso não vai causar nenhum problema para ninguém. Exato. Né? Toda A panela tem uma liberdade, tampa. Toda panela tem uma tampa. toda panela tem uma tampa. Ó, a Lohane está falando aqui. Seria a liberdade uma escolha? Sim, Exatamente. difícil. Difícil para muitos. Mas sim, é uma escolha. Concorda, Brendo? Totalmente. Porque é isso, cara. Liberdade é escolher ser quem você é e, às vezes, se restringir. Eu me restringo a fazer um monte de coisa, mas para mim isso é liberdade. Porque eu sei a vida que eu quero viver, para A onde eu quero ir. liberdade de se restringir ao que você acha que deve se restringir. É liberdade. O Exatamente. Pedro está falando aqui, ó. Liberdade como autonomia. Boa, gostei. Gostei. Exatamente. Ó, a Netinha está falando aqui que gostou também, gostei. Coisa boa. Repetindo. A Lohane falou também, ó, eu escolho ser livre e não ir com a massa. Olha, eu te diria que é uma ótima escolha, viu, Lohane? É uma ótima escolha. Ainda mais E nesse Camila tá falando no aqui, momento que a gente Camilinha está da Bahia, um vivendo. beijo. Camilinha tá falando aqui, ó, tem panela que nem quer tampa. É verdade. Você ia Mas falar aí, Breno, alguma coisa? se é uma escolha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, não deixa de ser também, não deixa de ser também. É. Ainda mais, cara, esse negócio de seguir a massa aí, ainda mais no momento que a gente está vivendo, é um negócio muito perigoso, cara. Cara, eu vou meter o pau em umas coisas aqui que eu acho meio absurdas, assim. A gente passa Assim que tempo eu vou. discutindo. A gente passa mais tempo discutindo o término de uma cantora famosa do que, cara, pensando em formas de como a gente vive melhor. Entendeu? Toda semana tem uma polêmica aí na internet, é o pessoal fazendo live de NPC, é umas coisas que, cara, cada vez mais as pessoas estão ficando imbecis. E isso me Exatamente. assusta muito. Isso me assusta muito. E cada Se vez tem menos a algo gente que é pensa. assustador, é isso aí que você está falando. Cara. É assustador. É assustador. Cada vez mais a gente pensa em quem eu sou, o que eu vou fazer da minha vida. Porque, cara, a vida, eu enxergo a vida como uma pintura que ela está sendo desenvolvida e criada ao longo da minha existência. O meu ponto é qual a representação final que eu vou ter nessa pintura ao final da minha vida. E para isso eu tenho que pensar nas minhas ações de agora, porque cada ação que eu faço é uma pincelada nesse quadro.
qual é a obra-prima que eu quero trazer para o mundo quando a minha vida terminar? E isso é uma coisa que eu penso. O quadro de muita gente na vida vai ser um grande vazio. Porque as pessoas elas nem pensam que elas estão pintando, elas nem estão conscientes de que elas têm um impacto no mundo, que elas estão vivas, que elas têm escolha, que elas podem crescer, que elas podem superar o medo, que elas podem ir para a lua. Exatamente, velho. Exatamente. O ser humano tem essa capacidade de transcender, cara. A gente faz coisas inimagináveis. Só que as pessoas preferem o quê? Fazer live de NPC. Pois Isso é. é foda. É incrível como a gente, só os seres humanos, tem o córtex pré-frontal, esse poder de decisão, de fazer mudança, de criar, e usa só para tranqueira. É incrível. Algo tão poderoso. É um Usa só para ficar colidindo com os instintos o tempo todo. Exato. E é um puta desperdício de potencial. E é por isso que eu acho que é tão importante, sabe, Alex, a gente ter conteúdos como os 8 circuitos de consciência, que nos mostra como é que a máquina funciona e fala, opa, isso aqui precisa de ajuste, isso aqui precisa ser mudado. Os 8 circuitos de consciência, para mim, cara, é um mapa, é como se você pegasse um manual de como se monta um carro. E aí você olha para o manual, se você tiver um pouquinho de experiência de mecânica, cara, você faz as modificações ali, você consegue entender como é que o carro funciona, você consegue trabalhar nele. A gente é a mesma coisa. E para mim, os 8 circuitos de consciência, nesses 10 anos, não, mais de 10 anos, vai fazer 14 anos que eu estou nessa jornada de autoconhecimento, eu não vi nada que é tão... cara, é tão coerente com a realidade. Eu tenho insights o tempo inteiro. De como eu vou pensando sobre os 8 circuitos de consciência, eu vou entendendo coisas da realidade, que eu falo, caramba, olha como tudo se encaixa, como é que a coisa é uma engrenagem perfeita. Né? Enfim, tem muitas coisas assim que são sincronicidades, né? Mas assim, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento, vou falar aqui da nossa última coisa que eu acho que a pessoa precisa buscar para se espiritualizar. Eu vou colocar mais uma. Mas o perdão, cara, o perdão sincero. E o perdão ele é uma ferramenta muito importante para a gente, porque ele nos faz desapegar das coisas desnecessárias. E o perdão, para mim, ele é uma ferramenta espiritual. Porque você entende, não existe erro, não existe falha, sabe? As pessoas não erraram com você, a vida não errou com você. Você não precisa carregar aquilo para sua vida. Não trabalhar o perdão é algo extremamente espiritual. E quando eu falo de trabalhar, eu falo de prática. E esse seria um quarto elemento que seria a prática. Para mim, como eu falei, a espiritualidade ela precisa de prática, ela precisa de busca, ela precisa de ação. Então é praticar o perdão, praticar o amor, praticar ferramentas como meditação, ferramentas mágicas, auto-hipnose, enfim, tudo isso que faz você ser um ser humano melhor, que aumente o seu potencial de ação no mundo, que você se torne uma pessoa mais confiante. Porque quando você está confiante, você atrai mais as pessoas, você atrai oportunidades, você se comporta de uma forma onde você manifesta o melhor de si mesmo. As pessoas, elas te admiram, elas confiam em você, então você consegue manifestar mais coisas. E tudo isso, para mim, são formas e meios de você trazer a sua verdade para o mundo. E a sua verdade para o mundo é um referencial de espiritualidade. Se tornar quem tu és. Né? E é como tinha lá o escrito lá na entrada do oráculo de Delfos. Conheça a ti mesmo, conhecerá os deuses do universo. E para mim toda essa divindade nessa trajetória de evolução e entendimento de quem nós somos, a lapidação do ser humano. Né? E esse é o trabalho que a espiritualidade vem falando há milhares e milhares de anos. Exatamente. Acabam deturpando. Uma coisa importante falar também. Várias coisas importantes de se falar. Cara, Buda não era budista. Sim. Não era cristão. Então esses caras não criaram uma religião. Eles falavam de espiritualidade. Sabe? Exatamente. Isso é muito bom.
Ter esse entendimento é muito foda. Exatamente. Ó, cara, outra coisa muito legal que você falou sobre a questão do perdão. Às vezes, você é terapeuta, você sabe que tem muitas vezes que chegam na busca de querer conseguir perdoar alguém e não consegue, né? E aquilo acaba trazendo um impedimento em outros fatores da vida dela. E uma das coisas que eu abordo para a pessoa tirar aquela ideia de que você vai perdoar a pessoa não é só porque aquela pessoa que você está perdoando, ela simplesmente mereça o seu perdão. É porque você tem que tirar esse peso do não perdoar de suas costas. Perfeito. Não é simplesmente porque você é bonzinho e vai perdoar a pessoa. Você tem que tirar esse peso do não perdão que está em você perante a pessoa. É uma dica que eu quero dar para vocês aí que tem dificuldade de perdoar as pessoas. Não se preocupa muito com a pessoa que está sendo perdoada. Se preocupe em tirar esse peso de não perdoar a pessoa. E você não precisa ser amiga, voltar a ser amigo dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa cometer um erro é normal, mas às vezes a pessoa tem um comportamento que é muito repetitivo. Então você perdoa ela e segue seu caminho. Não significa que você vai perdoar e vai continuar tomando a apunhalada, né? Então, assim, isso é muito importante. Né? E é isso que você falou, cara. Eu não gosto dessa espiritualidade passiva também. Então, assim, a pessoa pisou no seu calo, cara, pisou uma vez, beleza, você perdoa, tal, pisou de novo, cara, dá a resposta, né? Se defende seu espaço também. Agora, essa ideia, né, de perdoar, eu uso uma frase em clínica, Copes, que é o seguinte. Eu falo que guardar mágoa é como segurar uma pedra quente, como se você fosse jogar na outra pessoa. O problema é que você nunca joga. Boa! E de segurar essa pedra quente, quem acaba magoado é você. Então eu não quero que você vire amigo dessa pessoa. Eu quero que você solte esse sentimento que não te serve mais de nada. Então eu falo, perdão é um ato egoísta. A gente perdoa o outro, não é para fazer bem para o outro. É para fazer bem para a gente. Para a gente entender que a pensa parecido. Como? Até que nós pensa parecido, viu? Pensa, demais. A Lohane está falando aqui, essa live é de utilidade pública. Valeu, Lohane. Valeu demais. A Ayana falou aqui, exatamente, é como se livra da velha culpa cristã. E a Lohane também. Creio que a pessoa não consegue perdoar a outra por não conseguir se perdoar. É por aí. Às vezes acontece muito, Lohane, da pessoa. Isso conecta com o que o Felipe falou ali. O Felipe falou, quer ver? Tá mais para cima aqui. Peraí. O perdão é sobre humano diante de uma situação de injustiça. Só o tempo permite ver as coisas de longe. A meditação é uma opção imediata. Cara, eu concordo em partes. Porque às vezes o perdão ele é muito sobre si também. Porque às vezes a pessoa ela carrega uma culpa que não é nem sobre a injustiça, mas às vezes é o fato dela ter passado por algo no qual ela aceitou certas condições e agora ela fica carregando esse sentimento porque ela sentiu aquilo, ela se permitiu aquilo. E às vezes é muito sobre si, né? E nem sempre eu acho que o tempo é algo que vai curar. Porque o perdão, assim como eu entendo o amor, ele é ativo. Ele é um ato de todo dia você mudar a forma na qual você enxerga esse emaranhado de emoção. Então eu acredito sim que o perdão ele pode ser imediato. Se a pessoa ela tiver com tudo pronto, todas as pontas ajeitadas, pode ser imediato. Agora, é um ato ativo no qual a gente decide falar, opa, beleza, isso aconteceu, eu aceito, eu dou essa liberdade para o outro ser como ele é, e ele fez as cagadas dele, beleza, mas isso não vai me incomodar mais. Então eu me despeço desse sentimento. Isso para mim é perdão. Né? A gente viver leve, a gente viver tranquilo, porque a gente merece estar presente e não apegado a esses padrões do passado. E isso é o mais importante. Porque só com essa leveza, tirando essas amarras do passado, que você vai ter mais potencial de ação para você manifestar sua vontade no futuro. Porque a mochila pesada do seu passado, das coisas que aconteceram, você não precisa carregar mais. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar para se tornar um ser humano melhor. Exato. A Maria está falando aqui, são padrões que se repetem.
Exato, Mário, exato. Carregar somente o que nos pertence. Perfeito. Isso mesmo. Pessoal, maravilhosa essa live, como a Lohane falou, foi uma live de utilidade pública, e foi mesmo. Beleza? Aguardo vocês, todos vocês, como as pessoas falam, nos 8 circuitos, agora dia 13, 14 e 15 de outubro, que vai ser uma imersão maravilhosa. Breno, se você quer deixar algum recado também para as pessoas aí, fique à vontade para deixar o seu recado. Enquanto isso, eu vou andando aqui na direção de Belinha para vocês verem aqui minha netinha. Mas pode falar aí, Breno. Coisa boa. Cara, eu só quero estender esse convite aí a todas as pessoas, essa pequena lindeza aí também. Coisa linda. Estender esse convite, cara, para todo mundo, para a gente poder estar presente nesse evento que vai acontecer na Chapada, essa imersão que vai ser, cara, 3 dias que eu tenho certeza que vão ser incríveis, de muita cura, de muita conexão, de muito entendimento sobre como a realidade funciona, como o mundo funciona, porque mais do que falar de espiritualidade, de uma forma religiosa, eu gosto de trazer também um conteúdo prático, para a gente melhorar as nossas relações, melhorar o nosso contato com o nosso corpo, melhorar a forma que a gente se cuida, melhorar a forma que a gente nutre a nossa mente, melhorar a nossa forma de se apresentar ao mundo. E como que a gente pode potencializar tudo isso? Às vezes, a gente não tem nem consciência de que a gente tem um problema. A gente só sente que a nossa vida não está andando, que a coisa não está funcionando muito bem. E todo esse conteúdo vai ajudar você a entender essas travas da sua vida e tirá-las. Porque eu vou fornecer ferramentas para tirar cada uma das travas que impede a nossa mente de subir esses circuitos de consciência superiores, onde a gente tem experiências espirituais que são muito individuais, né? Quem busca o caminho espiritual sabe que essas experiências elas acontecem. Eu não gosto nem muito de falar, porque eu equiparo a como falar de sexo com uma pessoa que é virgem. Cara, não se fala. Você tem que vivenciar o negócio. Verdade. E tem coisa que você tem que vivenciar. Então, não adianta eu falar de como foi a minha experiência e contar as minhas histórias malucas. É você buscar a sua verdade. E eu acho que o mais importante dessa live, que é o intuito que eu queria trazer, é possível viver uma espiritualidade sem religiosidade, sem o dogma, sem todo esse pecado cristão, sem toda essa coisa punitiva. E você tirar muitos benefícios disso, mesmo que você seja uma pessoa completamente descrente. A espiritualidade ela é para todos. Ela é para todo mundo. Então esse curso ele é um curso onde a gente vai unir o melhor dos dois mundos, da ciência e da espiritualidade. E tudo isso em prol, né, do desenvolvimento da consciência do ser humano. E todo esse conteúdo é um conteúdo exclusivo, novo, e que vai ser a primeira vez que a gente vai falar disso publicamente, abertamente, né? E esse conteúdo está vindo aqui para o Brasil através de mim, né? Então, estejam presentes, entrem em contato com o COBS para saber informações de vagas, o COBS está ciente de como é que está. Existem algumas últimas vagas, né, para a gente fazer a inscrição. A gente está com 4 vagas ainda. Eu tenho 4 vagas ainda. E tem uma coisa, né, que eu acabei não falando, e ao final, no domingo, a gente vai fechar com um grande ritual de ayahuasca para coroar... Para. A Lohane, no início da live, ela está perguntando: pessoal, por que será que eu estou recebendo tantos vídeos falando de ayahuasca, de ayahuasca? Por sinal, pode falar agora, Breno. Olha, existem 2 possibilidades. E aí depende muito do seu modelo de crenças. Uma pode ser só o algoritmo que identificou o seu interesse nessas coisas. Por outro lado, você pode imaginar que é um chamado divino. Se você nunca teve a experiência de consagrar a medicina e está caminhando por essa senda espiritual, eu falo que é uma experiência que a pessoa tem que ter na vida. Porque existem pesquisas científicas hoje, né, e eu me interesso muito por elas, a respeito dos psicodélicos, da ayahuasca. E uma das coisas muito interessantes é que as pessoas que participam dessas pesquisas, elas relatam que essas experiências elas são tão marcantes quanto o nascimento de um filho.
E essas pessoas colocam tipo, no top 3 das experiências da vida. Então, assim, eu acho que a vida ela seria uma vida muito estranha se a gente não transasse e usasse a ayahuasca para descobrir coisas novas sobre o nosso potencial. Experiências, né? Então, se você sentir que é o momento, eu acho que muito isso é pessoal também, porque é importante a gente dizer, né, Clóvis, que é uma experiência intensa, é uma experiência que mexe muito com a gente. Com certeza. Mas, se a gente está preparado e não é algo que a gente faz por impulso, eu não recomendo fazer por impulso. Não vai por curiosidade. Não vai para você achar que você vai ficar doidão. Não vai para achar que você está usando droga, que você está isso ou aquilo. Vai porque você quer buscar um contato com o sagrado, com o divino, com a natureza, consigo mesmo, com o amor de si, com uma cura para si mesmo. Se isso faz sentido para você, tudo bem. A ayahuasca é para você. Agora, se você ainda está nesses pensamentos de, sabe, que é para ficar doidão e que é para ficar chapado, não vai. Ou que, né, ainda está receoso, tem medo, não é para você ainda. A Maria está perguntando ali sobre valores. Ô Maria, entre em contato com o Clóvis te passa as informações, que está ciente de como é que está o andamento. Maravilha. A Maria, ela mora lá aqui no Vale do Capão, então é fácil, ela entra em contato comigo aqui, a gente fala direitinho. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, chamado, eu ouvi sobre a ayahuasca no meio da hipnose, muito tempo atrás, até que eu senti de fazer a consagração dentro de um espaço onde eu me senti seguro. Foi depois de muito tempo que eu realmente fiz isso. E foi, assim, para mim a melhor experiência que eu poderia ter, sabe? A minha primeira experiência. Então, se você sentir que é o momento, né? A busca, ela tá aí, né? E o chamado, ele acontece. Só encontre um lugar no qual o seu coração ressoa, você se sente à vontade, você sente que você vai ser acolhida, porque o nosso corpo fala. E se você seguir a voz do seu coração, tem certeza que você não vai errar. Maravilha. E eu tô sentindo que a voz do coração dela tá chamando ela para os outros circuitos no dia 13, 14 e 15 de outubro. Eu tô sentindo. Brendo, beijo no coração, meu velho. Até o nosso próximo encontro. Em breve a gente vai marcar aí, beleza? A Maria acabou de entrar agora na live, na hora que a gente tá terminando. Ela falou que o marido dela, o China, avisou para ela agora da live. Mas assiste aí, aproveita e assiste aí que a gente tá encerrando agora e vai ficar disponível para vocês. Beleza? Mais uma vez, Brendo, brigadão e até o nosso próximo encontro. Até, meu querido. Uma boa noite a todos que assistiu a gente, acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês estejam presentes com a gente nesse evento que vai ser magnífico. Eu aguardo vocês aí numa próxima oportunidade para a gente falar ainda mais desses temas que eu tanto amo. Um forte abraço, amigão. A gente vai falando aí, beleza? Maravilha. Tchau, pessoal. Dá tchau. Tchau. Solta o beijo. Valeu, queridão. Falou, velho. Até mais. Valeu.